Então, vamos começar esse documento definindo, né, algumas coisas. Então, como é que a epidemiologia e a fisiopatologia da alergia alimentar? Primeiro, tem um estudo muito legal, eu sempre gosto de colocar ele na minha aula, que é um estudo sobre a percepção de alergias alimentares e o que é de fato alergia alimentar. Então, a gente tem vários estudos que mostram que as pessoas acham que eles têm uma alergia alimentar, mas quando você vai fazer a pesquisa mesmo e o teste de provocação oral, você vê que não é alergia alimentar. É alguma outra sensibilização ou não tem nada a ver com a comida. Mas as pessoas, de fato, consideram que a alergia alimentar é muito mais prevalente do que, de fato, ela é. Então, tem um estudo populacional brasileiro que fez um TPO, né, o teste de provocação oral, que é assim que a gente faz o diagnóstico de alergia, que indica uma prevalência real de alergia alimentar real de 1,9% dos lactentes e 0,61% em pré-escolares e 1% nos adultos, tá? Então, esses valores, eles são significativamente menores do que os relatados pelos familiares, o que reforça a necessidade de um diagnóstico adequado das alergias alimentares, porque as pessoas acham que tudo tem alergia, né? Mas não, na verdade não. Quando a gente faz o teste de provocação oral, o TPO, gravem essa sigla, que eu vou falar TPO várias vezes aqui, que a gente confirma ou, na maioria das vezes, afasta o diagnóstico de alergia, tá? Em relação à fisiopatologia, continuando aqui na introdução, o que causa a alergia alimentar, né? Então, a alergia alimentar, ela pode ser dividida em 3 grupos. Aquelas que são mediadas por IgE, ou seja, existe a produção de anticorpo, então eu tenho lá meus linfócitos B produzindo anticorpos, e vai ter uma reação imediata. As que não são mediadas por IgE, e elas são então mediadas por célula, linfócitos T, e temos as mistas, que são mediadas podem ser mediadas tanto por linfócito T quanto pela produção de IgE. Então, a gente tem esses 3 tipos de alergia, de uma maneira bem rápida, bem sumarizada, que ninguém é PhD em imunologia. O que acontece na alergia IgE mediada? Então, você tem uma sensibilização prévia, e aí, essa sensibilização prévia levou uma resposta imunológica com produção de anticorpos. E aí, toda vez que você entra em contato com aquele antígeno, existe a produção específica de IgE, que é o anticorpo, para combater aquele antígeno. E aí existe, com o contato do antígeno no seu corpo, a degranulação dos mastócitos e dos basófilos, liberando histamina e outros mediadores inflamatórios, e isso tudo é muito rápido. Então, quando existe a produção dos anticorpos, essa degranulação de mastócito e basófilo é tão rápida que os sintomas vão aparecer em menos de 2 horas. E aqui eu tenho sintomas do tipo urticária, anafilaxia, angioedema, tá? Já as não mediadas por IgE, elas vão acontecer sem o envolvimento dos anticorpos, mas elas têm uma inflamação que vai ser mediada por linfócitos T. E ela resulta, na maioria das vezes, de uma falha na aquisição de tolerância oral. Então, quando nós somos expostos a novos alimentos, o nosso sistema imunológico ele pode partir para 2 caminhos. Ou eu vou ficar tolerante àquele alimento e beleza, posso comer à vontade, ou identifico que não é legal, então eu vou desenvolver uma alergia, tá? E quando isso pode acontecer, você vai ter a alergia não IgE mediada, quando existe uma falha na tolerância oral. E vai acontecer uma inflamação mediada por linfócito T. Já as alergias mistas, elas vão ter os mecanismos mediados e não mediados por IgE. Então, eu posso ter as 2 ativações aqui, produção de anticorpo e inflamação por célula. Exemplos das mistas, a gente tem dermatite atópica, asma,
As doenças eosinofílicas do trato gastrointestinal, por exemplo. Não falei de exemplos das não IgEs mediadas. São as mais comuns para nós gastroenterologistas. É a proctocolite alérgica, que é o sangue no cocô, a doença do refluxo induzida pela proteína do leite de vaca, a cólica, enfim, tá?